Quando a gente fala em questão de emagrecimento e queima de gordura, falando em questão de termodinâmica, o teu corpo ele vai ter um balanço energético negativo. E a proteína é responsável por fazer o quê? Manter a sua massa muscular e fazermos você queimar o quê? Gordura corporal. Chegou a hora de falarmos sobre esse macronutriente que é a proteína, que é um macro extremamente importante nesse nosso foco, que é o quê? De queima de gordura acelerada, de definição muscular, de emagrecimento. E eu vou tentar te explicar da maneira mais simples o papel da proteína dentro do nosso corpo, tá? O que acontece? A responsabilidade, digamos assim, da proteína no nosso corpo, ele é nosso construtor muscular, tá? A proteína ela é responsável por fazer a nossa regeneração muscular. Então, para te explicar de uma maneira assim bem simples mesmo, quando a gente treina, né, quando a gente faz uma atividade física, a gente microlesiona as fibras do nosso músculo. E a proteína que é responsável por fazer essa regeneração muscular, tá? Se a gente for pegar assim na raiz, a proteína ela nada mais é do que uma cadeia de aminoácidos, tá? Para eu te explicar de maneira bem simples, imagina aí uma parede, os aminoácidos eles são como se fossem tijolos, então as diversas variações de tijolos formam uma parede, que é o que? A proteína, tá? De todas essas enormes variações existem o que? Os aminoácidos não essenciais e os aminoácidos essenciais, 11 não essenciais e 9 essenciais. Os não essenciais você não precisa comê-los, você não precisa de consegui-los através da sua alimentação, porque o seu corpo ele consegue sintetizar e produzir esses aminoácidos, tá? Os essenciais já não, o seu corpo ele não consegue produzir, então você tem que comê-los, você tem que conseguir através da sua alimentação, beleza? Como eu falei, existem 11 não essenciais e 9 essenciais. Esses 9 essenciais são o que? A fenilalanina, a histidina, a isoleucina, a lisina, a leucina, a metionina, a treonina, o triptofano e a valina. Não precisa decorar essa coisa de nerd aqui, é só para você entender, beleza? O que eu quero que você entenda? Quando eu falei da questão dos alimentos de verdade, que são os alimentos provindos da natureza, né? As fontes de proteína de alimentos de verdade, eles contêm quantidades significativas, tanto de questão de aminoácidos não essenciais e essenciais, tá? Como, por exemplo, as carnes e os ovos. Então, comer esse tipo, basear sua alimentação nesse tipo de fonte de proteína já vai ser extremamente importante, vai ser extremamente positivo para o seu emagrecimento e para a tua fonte e para a tua queima de gordura, beleza? Exemplos de fontes de proteína são o quê? As carnes de todos os tipos, frutos do mar, ovos, laticínios e derivados, soja, alguns grãos, como por exemplo o grão de bico. E o que eu quero que você entenda também? O macronutriente que teu corpo gasta mais energia para fazer a digestão é a proteína, tá? Então ele vai ser extremamente importante para o processo de queima de gordura, como eu falei. Então o que acontece? Principalmente quando a gente fala em questão de emagrecimento e queima de gordura, falando em questão de termodinâmica, o teu corpo ele vai ter um balanço energético negativo, tá? E a proteína é responsável por fazer o quê? Manter a sua massa muscular e fazermos você queimar o quê? Gordura corporal, tá? Quando você, por exemplo, faz dietas restritivas, que você faz déficits muito agressivos para o seu corpo, por exemplo, você corre um sério risco de perder massa muscular. E a gente não quer isso, a gente quer manter a massa muscular e queimar só o quê? O excesso, só a gordura corporal. Então por isso que é extremamente importante a gente basear a nossa alimentação, sempre na nossa alimentação, nós termos fontes positivas, né? Ricas fontes de proteína, né? Que são esses tipos aqui que eu mostrei para você. Beleza? O que eu quero que você entenda também é que cada grama de proteína, não cada grama de, por exemplo, de frango tem 4 calorias por grama. Cada grama de proteína tem 4 calorias. Beleza? Eu sei que ainda está um pouquinho complexo, mas fica tranquilo, vai clarear na tua cabeça, tá? Eu vou fazer uma recapitulação agora muito rápido de tudo que a gente viu até agora. Nesse estilo alimentar que eu estou te apresentando, o principal fator a gente tem que ter o quê? A base dele em alimentos de verdade, tá? A questão da flexibilização, que é a quantidade que você vai colocar de dias ali de alimentos saudáveis e de alimentos flexíveis. E agora a gente está aprofundando mais em macros, porque os alimentos eles impactam de maneira diferente. Então quando a gente entrar no estilo alimentar, você vai entender mais sobre essa questão dos macros, beleza?
Mas fica tranquilo, respira. Se você ainda tiver com dúvida, pode ficar tranquilo que vai clarear nas próximas aulas. E se permanecer alguma dúvida, fica à vontade para me chamar no WhatsApp também ou para falar dentro do nosso grupo de apoio. Beleza? Então é isso. A proteína é extremamente top também para nossa queima de gordura, para o emagrecimento, para definição muscular. E o próximo macro a gente vai falar sobre os carbos. Se você tem fobia de carboidratos, fica tranquilo que eu vou tirar esse medo seu dos carboidratos e a gente se fala mais. Fechou? Tamo junto.